Você começou como CLT ou como CNPJ? Eu comecei como CLT, mas eu venho de uma família que sempre foi empreendedora. Por que você foi pro mundo corporativo com essa escola de empreendedorismo que você tinha em casa? Porque essa escola é dura. Quero ser CEO global de uma grande multinacional. No começo a gente fica acostumado com o quentinho do CLT, do salário pingando todo adorei mês. quando você Ou então oscilando todo mês, parece uma montanha-russa. Exato. Eu fui criar as lojas, ou branded retail da Nokia, loja própria, franquia, quiosque, digital. Os amigos não pagam, os amigos não compram. Eu falei, cara, eu sou foda, né? Toquei um monte de Eu acho empresa que faz grande. parte também, Faz né? parte. A resposta mais recorrente é: eu quero ser influencer ou TikToker. Né? E aí existe uma questão de realidade. Quantos desses vão conseguir? Tem que ter culhão de verdade, assim, sabe? Olá, eu sou o Alex Fornazari, consultor e executivo. Olá, eu sou a Marcela Sperducci, consultora e comunicadora. E eu sou o Júlio Gomes, consultor, treinador e facilitador. E esse é o Afirma, um podcast de conversa sobre gestão, comportamento e carreira. Aqui a gente fala sobre o mundo do trabalho a partir de experiências reais, pontos de vista diferentes e dilemas que todo mundo vive ao longo da carreira. E hoje vai ser legal, hein? A gente vai falar um dilema que qualquer pessoa, em qualquer momento de carreira, pode viver. O que é melhor? Abrir um CNPJ, abrir sua própria empresa, controlar sua agenda, ser o seu chefe? Ou ficar lá no quentinho do CLT, trabalhando para os outros? Hã? O que vocês acham? Achei interessante Já isso tem aí. a resposta aqui na mesa. Todo de mundo qualquer aqui na forma. bancada já passou por esse tipo de transição de carreira, né? Todo mundo trabalhou em grandes empresas, hoje somos donos do nosso próprio destino, né? Exato. ou não, essa é a grande discussão. Ou o destino é dono da gente, sei lá. Ou ninguém é dono de ninguém, é isso. E para essa discussão ser boa, a gente traz um convidado hoje, um convidado que já transitou entre os dois modelos algumas vezes. Ele vai contar pra gente aqui, pelo menos umas 2 vezes, pelo que ele já me falou. O convidado para o debate de hoje é o Fernando Heingetz. Fernando é um empreendedor, investidor, executivo C-level. Tem uma trajetória aí construída entre estratégia e execução em empresas como Nokia, Vivo, Raia Drogasil e Unidas. Liderou unidades de negócio e operações de varejo, consumo, canais B2B e B2C e desenvolveu mercados em várias regiões do Brasil. Além disso, é um amigo querido com quem eu tive prazer de trabalhar já e que me ensinou muita coisa em vendas. Então, cara, é um super prazer ter você aqui com a gente. Bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado aí, Alex, Júlio, Marcela. Prazer estar com vocês também. E antes de começar, pessoal, obviamente a gente gostaria de convidá-los a fazer parte e ajudar a gente a disseminar não só as mensagens, né, mas as reflexões para a gente criar um ecossistema para continuar essas discussões aqui num âmbito, obviamente, ampliado. Então, deixe seu comentário, ative o sininho, dê o seu like e compartilhe, pessoal. Né? Isso vai ser uma coisa muito mais importante do que o algoritmo em si, é fazer com que essa mensagem reverbere por aí. Vamos pra pauta? Bora lá. E Tá aí? pronto? Fogo no parquinho Fogo de no novo? parquinho, CLT ou PJ? Qual que é o modelo que realmente faz mais sentido hoje para qualquer profissional? Será que tem um momento ideal na carreira para a gente Boas transitar entre o reflexões, CLT e pro PJ, voltar do PJ pro CLT? O que vocês acham, gente? Todo mundo que tem o lugar de fala aqui já viveu na pele isso. Vamos botar o convidado na fogueira já? Vamos. Eu acho que não tem uma resposta única, né? E não depende nem só de momento de vida. Acho que é uma combinação de fatores e até mesmo esses fatores, eles são variáveis para cada pessoa. O que é certo? É aquilo que eu acho que a pessoa acredita que naquele momento faz mais sentido para sua vida, tanto naquele momento quanto no futuro. E esse futuro pode ser um futuro de curto prazo, de médio prazo ou de longo prazo. Você começou como CLT ou como CNPJ? Eu comecei como CLT, mas eu venho de uma família que sempre foi empreendedora. Né? Então, a minha família, há muito tempo atrás, tô falando de avós, bisavós, sempre teve negócios. Legal. Então, meu pai era servidor público, a minha mãe era empresária, né? Teve loja de brinquedo, loja de roupa, restaurante, boate, bar. Boate. Muitas indústrias diferentes. Tudo. muitos E a segmentos gente cresceu diferentes. Bem nisso. diversificados os Bem negócios. diversificado. E eu cresci no meio disso, né? O meu pai, no dado momento, pediu demissão lá da faculdade. E ele investiu, na época, no restaurante da minha mãe. Legal. Então, a gente cresceu com a história do meu avô, que era um empresário grande. Ele tinha uma indústria de conserva. Bem grande, num dado momento ele quebrou. Meu pai é servidor público, então a gente viveu no início bem, mas aí
a mãe começou a abrir os negócios dela e aí a nossa vida passou a mudar de acordo com como estava o negócio da mãe, né? Bons anos a gente A viajava... matriarca que liderou todo mundo, Muito né? legal também essa discussão e esse ponto de vista, né? Nossa, né, empreendedora, e você escutando muito desse, né, dos papos de ser empreendedor, empreendedora, isso ajuda bastante, né? Esse tema, ele era parte do nosso almoço na família, né? Então a gente discutia isso. Era o board. Eu como criança, Legal. com meu irmão mais velho, que hoje é meu sócio, e meu irmão mais novo, que é um servidor público, porque ele não gostou dessa história. Saiu correndo. Ele foi pro mundo mais certinho, Tchau, tchau. mas o nosso almoço em família, ele tinha uma discussão sobre o negócio, né? Como é que foi ontem, né? O que vai ser feito hoje? Tem festa no final de semana? Legal. Vamos abrir a boate, vamos abrir uma casa na praia, né? Ligada à gastronomia, que é o que a minha mãe acabava tendo. Mas eu iniciei a minha carreira, eu saí disso, eu vivi isso até meus 18, 19 anos. E aí fui pra fora do Brasil estudar, jogar tênis e estudar. E aí quando eu voltei, eu fui pro mundo corporativo. Ok. E aí Por que você foi iniciei. pro mundo corporativo com essa escola de empreendedorismo que você tinha em casa? Fernando? Porque essa escola é dura, né? O primeiro aprendizado, a escola é dura. Eu vou voltar num tempo, né? Quando pega lá o meu avô era um empresário grande. E a família dele antes também tinha tido empresas grandes. Mas eu não vivi isso muito. Eu vi de longe. Eu vi ele quebrar, né? Eu vi o vô deixar de ser um cara muito rico até num dado momento e morrer quase pobre. E a mãe é uma empresária que foi feita pela vida, né? Vem de uma família também pobre. O meu vô, pai dela, que não é o que era empresário. O vô empresário era o pai do meu pai. O pai da minha mãe trabalhava no Banco do Brasil e faleceu cedo. Minha mãe tinha 11, 12 anos mais ou menos. E toda a família da minha mãe acabou tendo que trabalhar. Inclusive minha mãe. Então ela começou a trabalhar muito cedo e disso ela virou empresária. Apesar de ter estudado e feito engenharia. Então não foi uma empresária formada. Ela não teve uma formação. Ela virou, né? E aí é uma vida muito complexa. Muito legal por um lado, mas assim, era uma gestão feita através da vida. E eu vi isso até meus 18, 19 anos e eu fui pra fora do Brasil estudar e eu estudei negócios. Estudei comércio exterior. E aí na faculdade tu vê o mundo, as coisas podem ser mais arrumadinhas. Sim, né? menos tapa na cara por algumas coisas, né? Outros tapas na cara diferentes. E constrói, acabou que como eu fui para os Estados Unidos tem um modelo corporativo muito desenvolvido, né? Então, quando eu estudei e quando eu voltei pro Brasil, a minha ambição eu quero ser CEO global de uma grande multinacional. Essa era meu plano de vida. Isso é o que eu quero para minha Quem vida. nunca? Não Quem vou ter nunca? as doideiras lá do que a minha família viveu, né? Não sabendo se tem dinheiro para comprar o almoço e não tendo que depender de um ano bom pra gente poder sair de férias, né? Eu vou ser CEO de algum negócio muito grande na vida. Então eu entrei nesse mundo e aí fui trabalhar em empresas grandes. Sabe que a minha história do CLT para PJ foi um pouquinho distinto da jornada que o Fernando contou, porque eu não aceitei num primeiro momento. Estava em transição de carreira, a minha última posição era uma posição de direção executiva. Naquela época, acho que hoje ainda deve existir aqueles negócios de transição de carreira, como é que é? Aquelas consultorias que Outplacement. Outplacement. Existe. E pra mim, essa experiência, desculpa a turma do Outplacement, Não funcionou. Opiniões que podem me foi cancelar já. traumático. Não funcionou. Cara, de vez de me jogar pra cima, foi uma rasteira e cair de boca no chão, sabe? Tipo, eu voltava pra casa e falava, não é possível. Sem brincadeira, cara. Eu voltava, tipo, desmotivado, triste, sabe? Sem perspectiva, porque o processo em si é meio estranho. Naquela época, hein, pessoal? Mas, bom, acelerando a história toda, a última, eu tinha, sei lá quantas sessões, eram bastantes. Na terceira, eu falei, cara... A primeira e a segunda foram essa parte, depois eu retomei a rédea, né? Fui fazer uma última, foi um coaching, né? Um mentoring, eu acho. E o cara falou, mas já considerou consultoria? E meu pai foi consultor por muito tempo. Estou aqui hoje muito reflexo da vivência que eu tive com ele. E eu falei, cara, consultoria, cara, tá louco, bicho. Eu sou jovem, tenho chão pra caramba, tenho uma puta experiência, já fui expatriado, sabe? Quando você até acha que você é mais do que você... Você tava apegado ainda no mundo corporativo. Total. Falei, cara, tem muito chão pra queimar aqui. E esse foi uma baita barreira, cara, porque eu poderia ter tomado a decisão naquela época, estaria bem melhor hoje. Porque Depende. Exato, porque exato. Sim, acho conta que muito depende. a experiência prática, né, de você ser empreendedor. Então, posterguei. Quando que você fez essa virada de chave, Julinho, do mundo corporativo, executivo para consultor empreendedor? Acho que foi por volta ali de 2014, 2015, cara. Porque daí eu falei, vou testar. Né, a consultoria, tinha uma amiga que tinha uma consultoria de gerenciamento por categoria, ela precisava de gente, falei, cara, tô em transição, vou te ajudar. Fiquei com ela 6 meses, falei, cara, consigo tocar isso aqui, né? Eu sou bom vendedor, eu tenho networking, não estava ativando o networking. Então, no final da história, esse test drive foi a gota d'água real para me libertar. E nesse momento eu virei a chave automaticamente e nem lembrava desse pré-conceito que eu tinha com a vida de empreendedor. Não tive a escola, mas aí eu vi que eu tinha a capacidade.
e fui atrás. Então eu fui aprendendo, fazendo, né? E depois comecei a investir um pouco em capacidades técnicas, cursos. E o principal curso que eu fiz nessa jornada para fechar minha história toda foi uma certificação, chamada Master Training da Association for Talent Development nos Estados Unidos. Nesse ponto, daí eu realmente mudei a chave, porque eu tinha a abordagem consultiva e técnica que eu precisava para vender e entregar. Porque quando você vem para o lado corporativo, você não tem uma super equipe, né? Você acaba no começo tendo que incorporar várias funções. E você não está preparado para tudo isso. Então, a minha jornada foi meio, não turbulenta, né? Mas ela não foi atípica, mas só pegando o ponto do Fernando, que eu acho que é importante para todos vocês que estão nos ouvindo. Você tem que planejar a sua carreira, né? Você tem que colocar isso como um plano B lá na frente, sabe? Então, para tudo que você almeja, pense num plano B. Planeje. Veja a sua carreira no curto, no médio e no longo prazo. Veja você com 50 anos. Todo mundo, 50 anos eu quero me aposentar. Essa é a mais tradicional. Eu quero me aposentar, cara, com 50 tem que começar anos. hoje, né? Hoje. Eu, no caso, eu acho que não teria essa escolha. O meu passou. Tenho 13 anos pela frente aí. Então usa o nosso exemplo, né? Eu vou ter mais um ano, cara, para me aposentar. É só fazer, então. É só fazer, É só planeja. fazer. É só fazer. Você que precisa de um projeto aí de 15 milhões de dólares, me chame. Por favor, chama a gente. Tá tudo aqui embaixo, os contatos. Eu tive uma trajetória um pouco diferente, porque a circunstância me jogou para o mundo do empreendedor, né? Inclusive, esse cara aqui foi responsável na minha primeira virada de chave. No começo da carreira também, eu idealizava a carreira como executivo, né? A gente, quando é jovem, sempre idealiza as coisas, né? Você tá investindo na carreira, né? E minha família também, enfim, investiu na minha educação, não tinha Ainda muitas bem. posses. E aí eu falei, bom, eu preciso me jogar em alguma coisa e virar adulto, né? E aí eu me joguei no mundo corporativo. E também quando você entra no mundo corporativo, CLT, executivo, você vai idealizando as escadas. Eu quero chegar num cargo de liderança. Tem e tudo muito mais. hype, ou tinha Tem muito hype. E aí eu tomei uma rasteira da vida. Quem não toma rasteiras da vida, né? Faz Tomei uma parte. rasteira da vida e de repente me vi desempregado. Falei, uai, o que eu vou fazer agora? E aí? E eu já era amigo desse cara aqui, ele me convidou para um mundo de consultoria. Olha o risco que eu corri. Olha o gente. risco que a gente correu, que ele correu, no caso. Foi um sucesso. E foi muito legal, porque eu aprendi muita coisa e teve uma virada de chave importante na carreira, na cabeça, assim, né? Porque eu brinquei no começo, a gente fica acostumado com o quentinho do CLT, do salário pingando todo Eu adorei mês. quando você falou do quentinho, porque é acolhedor, né? acolhedor. Um abracinho. É bom. Abracinho todo mês. Mas aí Abracinho. quando você vê o fluxo de caixa da sua conta Nossa. pouco, né, entrando no negativo. Aí Ou você então fala, bom, oscilando eu preciso todo mês, me parece uma movimentar. montanha-russa. Exato. É uma loucura. E o Fernando até brincava comigo quando a gente trabalhou junto, que ele falava assim, o bom vendedor é o vendedor endividado. Sigo desse dele, é bom acreditando também. firmemente nisso. Exato. E aí eu fui entender isso depois. Mas aí eu voltei para a vida corporativa e agora voltei de novo para a vida empreendedora. E cada um tem um momento, uma trajetória. E a Marcela está num momento um pouco diferente, porque ela está fazendo essa transição agora. Conta um pouco, Mar. Então, depois de 16 anos de Itália, um ano de França, e muitas coisas também da minha vida pessoal não estavam mais ressoando a questão de ter que ficar muito tempo em um continente só. Eu falei assim, cara, eu tava com um time internacional e tudo mais, até usava as 6 línguas que eu falo, usava pedaços do meu cérebro que eu gosto bastante, mas eu falei, cara, não tá fazendo mais tanto sentido. E eu já tinha guardado uma certa quantidade de dinheiro, né, uma das coisas que eu mais gosto, como vocês sabem, é conversar com pessoas, conectar pessoas. Então, uma rede muito legal de gente pelo mundo. E eu falei assim, bom, vou mudar da Itália. Muitas coisas do lado pessoal aconteceram também. Então, foi uma cadeia de mudanças que a chave virou em todos os sentidos. E eu falei assim, cara, se eu não me jogar agora, eu não vou me jogar tão cedo. Porque tinham outras possibilidades na mesa no mundo corporativo, CLT lá pro lado da Europa. Eu falei, vou tentar. E comecei. E nisso vieram instantaneamente 2 clientes por indicação. Eu abri a empresa aqui no Brasil, né? A MZK eu abri aqui, que voltando esse movimento de volta pro Brasil e me entendendo como uma brasileira gringa no mercado brasileiro nisso, tentando entender também. Eu acho que a minha narrativa, eu ainda estou construindo minha narrativa como consultora, que é muito diferente da Marcela executiva, muito diferente. Então eu ainda estou tentando entender, porque faz 6 meses só. Parece que muito faz 3 recente. anos, são só 6 meses. Tem dado muito certo, mas eu estou, com a ajuda de todos vocês, muitas pessoas que estiveram aqui, tudo que eu estou escutando também nesse podcast, pensando de qual vai ser meu próximo passo, tentar também olhar daqui a um ano onde eu quero estar. Tem Como que é que ter. eu vou prospectar Importante, cliente, Mar. que eu não sei
Não é uma força minha. Eu falei assim, agora eu vou falar com todos os meus amigos bons de vendas, bons vendedores e vendedoras. Como eu prospecto? Como eu faço? E é isso. Então, vivendo e aprendendo, tomando, chorando no banheiro, só que de casa, dessa vez, não no banheiro do escritório. Da banheiro de casa. Muitas alegrias, mas dá um medinho, hein? Dá medo, né? Dá um medinho. Dá um medinho, Dá um óbvio. medinho. E eu tenho uma pergunta nesse ponto, assim. Quando vocês viraram a chave, vocês sentiam que vocês estavam preparados? Eu não. A minha história pro empreendedorismo é um pouquinho diferente de vocês. Quando eu iniciei minha carreira, eu fui trabalhar numa varejista de moda, na C&A. Um pouco depois, alguns anos depois, 6, 7 anos depois, eu recebi uma oferta para ir pra Nokia. Fui com um cargo legal de diretor, muito novo, com 28 anos. Apesar da C&A também ser uma empresa muito grande, multinacional, eu tinha um tipo de convívio, né? Eu não convivi com a intensidade que na Nokia convivi com executivos e pessoas que eram aquilo que eu imaginava que eu queria ser quando eu crescesse. Eu tinha um cargo alto, uma caneta importante, um trabalho legal numa empresa sensacional. A Nokia foi uma empresa incrível para trabalhar, acho que o lugar mais legal que eu trabalhei na minha vida. Mas eu comecei a ver a vida de pessoas muito próximas a mim, né, que tinham aqueles cargos que na minha faculdade eu falei, cara, eu queria ser isso na minha vida. Então, a diretora Latam de retail, muito amiga minha até hoje. O cara que era o VP global em Londres e tocava toda a área que eu cuidava. E até mesmo o presidente do Brasil. Eram pessoas que eu convivia com muita intensidade, né? E eu comecei a ver como é que era a dinâmica do trabalho deles. Como é que era a agenda. Como é que era a vida. Eu falei, opa, Ixi. talvez não seja isso que eu quero pra mim. Né? E como Uma era? quase E não não vi. tem nenhum demérito, assim. Eu acho que é um mundo que pra muita São gente faz muito escolhas, né? sentido. São escolhas, E né? pessoas muito felizes, muito bem-sucedidas. Mas eu percebi que foi talvez o termo que mais me incomodava, porque eles não eram donos da agenda, Exato. né? Eles estavam lá muitas vezes fazendo aquilo que não que eles gostariam de estar fazendo. E você percebeu isso bem jovem, né? Porque Bem ter jovem. isso, 28, é super jovem pra ter essa E aí- percepção. E teve aí um segundo fator, né? O meu trabalho na Nokia foi de desenvolver um canal novo. Tá. Eu fui criar as lojas, ou branded retail da Nokia, loja própria, franquia, quiosque, digital. E aí quando a gente começou a crescer, a Nokia tinha um conceito do que ela queria no franqueado. Eram 12 países trabalhando em paralelo nisso, né? E a Nokia queria do franqueado dela um cara que eu fiquei 6 meses discutindo com o gringo lá de Londres, que era o VP da porra toda, sobre isso. Porque ele queria um perfil de franqueado que existe nos Estados Unidos, que existe Não era Brasil. na Europa, mas que não existe no Brasil, né? E aí eu consegui convencer ele depois de 6 meses. E a gente foi partir para encontrar esse franqueado. E aí quando eu comecei a procurar os caras, eu não achava os caras que eu tinha desenhado, inclusive. Num dado momento, o tempo passou, a gente encontrou alguns. E a minha equipe, junto comigo, junto com toda a empresa, a gente ajudou esses caras a se desenvolver e crescer. E eu falei, pô, eu tô aqui ajudando essas empresas a serem mais estruturadas. Por que eu não sou essa empresa? Por que eu não faço isso e eu não passo a ser, ao invés de ser um executivo, E eu comecei a falar isso. Eu falava, inclusive, para esse meu chefe. Verbalizar. Passou o tempo, eu saí da Nokia, né? E num momento que a Nokia começou a ter a história com a Microsoft, eu acabei saindo um pouco antes da aquisição. Alguns meses depois de eu sair da Nokia, a Microsoft comprou a Nokia. E aí, curiosamente, quem me liga é o cara que era o VP da porra toda. É o gringo, Lorde inglês. Lorde. Meu amigão, atualmente, me ligou e falou, uma vez tu me contou uma história que tu tinha vontade de montar uma empresa para fazer aquilo que empresas como a Nokia precisam, que é levar essas empresas pro mercado brasileiro. Ele falou, isso é verdade? E eu tava empregado, bem empregado, era superintendente de um shopping, do Shopping Eldorado aqui em São Paulo. Ganhava muito bem, ganhava mais que na Nokia, inclusive. Mas não era dono da agenda. né? Mas não era dono da agenda, era Continuava mais não escravo sendo ainda. dono da Escravo, né? agenda. Mais escravo, muito mais Imagina, escravo. superintendente do shopping. No E aí shopping. ele me ligou e falou o seguinte, pô, aquela história é verdade? Eu falei, e por que tu nunca fez? Eu falei, me faltaram 3 coisas, né? Me faltou dinheiro, me faltou coragem e me faltou acesso às marcas que podem querer entrar no Brasil. Então eu tô aqui pra te dar 2 dessas 3. Que já é bastante. Eu vou 2 te de ajudar 3, com a né? coragem, porque 2 são mais corajosos, Exato. e eu vou te ajudar com acesso às marcas. Que é fundamental. Porque ele falou, eu aqui na Inglaterra, eu tenho acesso a esses caras todos, que tu não tem. E tu tem acesso ao Brasil que eu não tenho. O dinheiro a gente vai atrás. E aí eu Bem falei, pragmático. E aí eu fui pra Londres, tirei umas férias, fui pra Londres e passei um tempo com ele. A gente foi montando o que seria o negócio, voltei pro Brasil. Aí eu tive uma leve mudança ali, eu segui na mesma empresa, mas saí do Eldorado, fui tocar um outro shopping lá no grupo que eu trabalhava. Falei pra ele, falei, eu vou sair, né? Eu vou montar uma empresa assim. E esses caras foram sensacionais. Sócios, e o CEO da empresa é Ankara Ivanhoe, é um grupo de shopping grande. Esse cara falou, não, só nos ajuda nesse projeto até o fim. E nos ajudando aqui, tu tá tranquilo. E inclusive durante um período toca o teu projeto em paralelo aqui, a gente Legal. te disponibiliza a estrutura para apoiar. Então eu consegui fazer isso. E aí eu abandonei depois de um ano e pouco eu saí do mundo corporativo. Abrimos a primeira empresa que eu abri,
que é a Certus Retail, junto com o gringo. Colocamos mais 2 sócios juntos e aí partimos para conquistar o mundo, né? Só que não deu certo. Na primeira largada, a gente achou que ia dar muito certo, mas aprendemos que era. Né? Mas a gente adaptou, porque a tese era: vamos pegar empresas europeias que querem entrar no Brasil e procuram um master franqueado, um licenciado, um representante, um parceiro. Fazer isso. E esse era exatamente aquele momento que o Brasil saiu na capa da Times como o Brasil Takes Off. Exato. Né? Então, eu lembro de eu montar junto com ele as apresentações, os 2 executivos, né? A gente montando lá toda a tese para captar investidores. E logo depois, em muito pouco tempo, o cenário mudou completamente e o Brasil afundou economicamente, politicamente. E aí fizeram a capa... E aí a gente falou, cara, ferrou, porque a capa foi oposta. Todo o nosso plano de negócios era baseado numa tese, o dólar disparou, ficou inviável. O que a gente faz? E aí a gente conjunturas adaptou. macro, né? Que vocês ajustamos uma empresa e partimos para um outro caminho. Nesse outro caminho erramos algumas vezes, mas a gente acertou numa, né? Pegamos uma marca, que foi a Motorola, e a gente teve a perspicácia de encontrar a Motorola na hora certa, e aí desenvolvemos uma Motorola, crescemos pra caramba. Mas por que foi um fracasso? Você comentou, a gente na fracassou. largada, porque teve um dado momento que a gente fez várias coisas. A gente foi, cara, eu não sou consultor, né, meu perfil, mas eu cheguei da consultoria, né? A gente ajudou marcas grandes de fora do Brasil a fazer estudos, porque precisava pagar as contas. Num dado momento, um dos negócios que a gente abriu, ele foi um negócio que não deu dinheiro, ao contrário, né? Ele, numa hora da história dela, a gente devia ali uma quantia considerável. Que eu olhei e falei, eu não sei como é que eu vou pagar essa conta. E mais ou menos uma semana depois de eu ver o tamanho do rombo, um sócio que tava meio que nos deixando na mão, e descobri que minha esposa tava grávida. Então o negócio ainda turbinou. Aí eu falei, cara, tem que dar certo. Não tem. Então não foi um fracasso, mas a gente iniciou com muitos erros. Entendi. Né? Iniciamos, tu perguntou se na Nokia tava com a pompa lá em cima, não tava, mas quando eu fui ser empreendedor na largada, você tava. Eu falei, cara, eu sou foda, né? Toquei um monte de empresa grande. Faz parte também, né? E aí eu descobri que é completamente diferente. Eu acho que esse é um ponto legal da gente falar aqui, né? A vida do empreendedor, a gente fala com muito empreendedor, conhece um monte de empreendedor. A vida do empreendedor envolve muitos fracassos, geralmente muito mais fracassos do que sucessos, né? Mais risco também, mais né? Mais risco, porque é experimentar, é testar, é entender, é navegar em mares que você não faz ideia se vão estar revoltos, se vão estar calmos, né? Sim. Então eu acho interessante a gente falar dessas perspectivas de um fracasso, porque envolve fracasso, né? Sim. Nossa, o Julinho... Você... A verdade é essa, né? Por que são muito mais fracassos do que sucesso, com sucessos e conquistas, né? Mas acho que a diferença ela é inversamente proporcional, concentrada numa coisa que dá super certo. Exato. Né? Então, a gente, quando vem para esse mundo do empreendedorismo, obviamente, primeira coisa que você vai se agarrar é com o seu know-how, né? Com a sua experiência, aquilo que você tem convicção, que você faz muito bem. Mas a tempestade, eu vou falar tempestade e depois quando concentra e dá certo, né? Quando você é consultor e treinador, você vai vender pro seu amigo, consultoria e treinamento. O cara que trabalhou com você, um amigo pessoal, mas olha, é o Julinho, esse cara trabalhou comigo, por que eu vou contratar ele? Aí a primeira coisa que acontece quando você é Julinho SA, Julinho Limitada, né? Já tô pensando grande. É que o outro lado que te conhece fala, cara, beleza, vou te pagar por um treinamento 12 mil. Caramba, meu. E você não tem nada... Né? Não tem nenhum projeto, 12 mil você aceita. Ali você já setou naquela empresa, com aquele seu amigo, que você vale 12 mil. Só que o mercado tá vendendo a 30. Exato. Então tem muito empreendedor que começa e entra e começa por baixo, e isso é ruim, tá, pessoal? Porque você não está se valorizando, mas ao mesmo tempo você está em algum momento da sua vida, e todo mundo precisa de receita. Então, os amigos não pagam, os amigos não compram, eles desconfiam, falam, caramba, né? E essa é a primeira parte da tempestade. Mas quando você passa essa primeira arrebentação, e aí você consegue fazer um projeto onde você gerou valor pelo pouco que você cobrou, e isso acontece direto, né? De você cobrar o que você achou que era relevante, que é o que cabia ali, e na entrega você vê que valia já projeto que te calculou mais de 100 vezes do que pagou. Pagou 10 vezes o projeto, recente. Então é muito louco, porque não tem uma tabela. A tabela é você mesmo, né? Então essa tempestade é isso. Aí você erra, vende barato, entrega muito, tem projeto que não acaba. Então você vai se consolidando como um gestor que cuida não só da entrega, da venda, mas da administração do negócio como um todo, né? Então tem um pouco dessa turbulência aqui nesse lado. Essa é a dor do empreendedor que a gente estava falando no off-record também, né?
O empreendedor tem que cruzar para a área, cabecear pro gol. Eu né? acho que não, a No coisa começo, mais difícil é não principalmente. deixar a peteca cair todos os dias, porque tem dias, eu tenho muitos amigos, alguns vocês algumas vocês conheceram no Web Summit, empreendedoras tentando fazer o negócio decolar e tudo mais. Tem dias que são muito difíceis, principalmente, eu acho que depende também da natureza do produto. Serviço, consultoria, produtos tangíveis, tem outros tipos de problemáticas. Eu não lido com estoque, por exemplo. Acho que é Perfeito. completamente diferente, eu nem tenho que pensar nessa estratégia. Mas eu tô com uma residência fiscal, nesse momento, dupla. Daí eu tive que aprender muito mais sobre legislação e coisas ligadas à administração de um negócio no Brasil, quando eu tenho muito mais noção na Itália. Uhum. Então, assim, fazer ser operações, ser financeiro, quem que eu vou contratar para me ajudar com essa parte fiscal e tudo mais. E, além de tudo, correr atrás, né, do dia a dia. Daí a gente quer abrir novas frentes, a gente criou a firma nesse monte, né, no meio de todas as nossas agendas. Só que daí também, quais são as batalhas que eu preciso escolher? Eu acho que isso para mim também, no dia a dia ainda tá meio... Quais são as batalhas? Escolhas e renúncias, né, Mar? Quais são as batalhas? E realmente não dá pra deixar a peteca cair. Porque é você e você. E você, exato. Né? exato. É você e você. A gente falou bastante aqui da dor do empreendedor, do empreender e do empreendedor. Eu queria colocar a luz agora um pouco, voltar para o modelo CLT, né? A gente está vendo hoje um pouco, e aí é uma questão que eu coloco para a mesa aqui, talvez uma romantização da história do empreendedor. Se você pergunta para qualquer criança hoje, o que você quer ser quando crescer? O Fernando tem filho, eu tenho filho também, vocês têm sobrinhos e tal. A resposta mais recorrente é: eu quero ser influencer ou TikToker, né? E aí, ao mesmo tempo, e na nossa época eu me lembro que o modelo era o tio que trabalhava 15 anos na Petrobras. Eu queria ser médico, eu queria ser Ou físico queria ser nuclear. ou advogado. Físico nuclear. Eu queria ser diplomata. Exato. Só que eu falei, tinha vou ter que ir pro muito Instituto isso. Rio Branco, senhor. Vou ficar estudando 800 Tem que anos. estudar muito. Difícil. Vou ter que estudar 800 anos. Então tinha essa questão de referência, né, que a gente constrói. E hoje tem muito essa história do gig economy, né, da economia solo, de você operar solo como um influenciador, né, que opera na gig economy. E tem um outro modelinho também que acho que vale até uma pauta aqui, que é o talent as a service. Você pode vender o teu serviço como executivo num modelo temporário. Tá num proliferando isso, tô vendo bastante. Na Europa parece que é muito... É muito, e eu conheço muitas pessoas que fazem. E tem sido esse modelo que tá dando certo, principalmente para executivos jovens. Legal. Mas também quem já tá indo pro final da carreira. A minha última CHRO, agora que ela saiu da empresa, ela tá trabalhando com isso. Ela já tá com 60 a mais. Muito difícil contratação, né, no papel por empresas grandes, porque tem também uma questão de bylaws, até quanto você pode empregar uma pessoa e tal. Tá conseguindo trabalhar com Executive as a Service. Legal, né? Dá outro respiro pra carreira, eu acho. Então, o meu ponto parece que esse discurso da autonomia cresceu bastante, né? O empreendedorismo cresceu muito, a gente vê as crianças com essa pegada de TikToker e influencer. Mas será que não tem muita romantização, gourmetização nessa história de operar solo e não depender de uma empresa? Aqui é uma provocação, tá? Eu acho que tem, mas eu também acho que sempre teve. É que talvez o mundo atual tenha feito isso ficar mais visível e ter mais opções, né? Então, a gente falou de algumas das vontades do ano passado, mas todo mundo também queria ser jogador de futebol, queria ser jogador de vôlei, queria ser... Eu não queria ser ator, Paquita. atriz. Mas uma parte grande, eu acho que das crianças, adolescentes, tinham também essa vontade, né? Muitas vezes sem saber o que tem por trás. Claro. Né? Eu acho que o tema dos TikTokers, influencers, seja o que for, é algo muito latente, porque aparece demais e realmente formou algumas pessoas espalhadas no Brasil e no mundo que ganharam muito dinheiro muito rápido. Não vou dizer que fácil, tem mérito pelo trabalho que fez por trás. Então acho que tem isso, mas eu acho que existia, talvez aumentado agora. E aí existe uma questão de realidade. Quantos desses vão conseguir? Exato. Assim como quantos vão conseguir ser jogadores de futebol ou profissionais, ou CEOs, ou o que for. Ou bons empreendedores e empreendedoras. Eu acho que tem uma questão de lembra, quando a gente faz também os nossos discursos de inteligência artificial, quando tem mediocridade, um nível baixo, você vai continuar fazendo isso. Até para você ser uma boa influencer, um bom influencer, um bom youtuber, você tem que ler cenário. Você tem que saber falar com o público, você pode usar essa oportunidade para quantas parcerias, etc. Não é todo mundo que tem essa visão. Eu acho que tem muita romantização, sim, mas tem muitas formas e oportunidades de dar certo, de você não ficar só, ok, eu preciso trabalhar em empresa ou preciso abrir um negócio mesmo
restaurante, ser consultor. Você tem outras possibilidades. Acho que deu uma democratizada, na verdade. Uhum. E sabe que acho Boa. que essa democratizada, no meu ponto de vista, ela começou a nascer com a primeira bolha da internet. Porque naquele momento, todo mundo começou a aprender, a nossa geração, que foi a que está sendo a transição para essa que é nativa digital mesmo, você poderia ter uma empresa sua. Né? Você podia ter uma startup. Foi o primeiro ciclo das startups. E como tinha muito dinheiro no mercado, as empresas investiam nas ideias. Não tinha um produto, o cara não entregava nada. A maioria dessas Nossa, startups quantas não existem. histórias, né? Quantas Na histórias. época era aquela loucura, né? Elevator pitch, o cara no elevator Elevator pitch, pitch, ele mudou. captava dinheiro. Foi aí que mudou Exatamente. tudo. E Não eu vamos acho fazer isso. E esvazia de significado tudo Pronto. isso também, E aí né? você chegou na minha conclusão, já até acelerou. Cria-se uma expectativa, constrói-se uma ideia, mas cadê o concreto? Cadê o que vai gerar dinheiro, o que vai pagar as contas? E ao longo dessa jornada, todo mundo romantiza essa questão de empreender, de se libertar da CLT. Tem que ter culhão de verdade, assim, sabe? Você não sabe como vai ser o próximo mês, o seu próximo ano. A gente estava falando, né, de tentar se planejar aqui num fluxo onde ou você está trabalhando para entregar, né, ou você está vendendo. Então, você saber concatenar isso, mas principalmente ter a convicção de que nenhum dos dois lados tem romantismo, né? Você tem que entregar valor no fim. Então, Sim. se não gerou valor monetário, nenhuma estrutura, nenhum sonho, nenhum projeto para de pé. Em geral, né? Não estamos nem falando Geral, só em esse é ter o o ponto. próprio negócio. Aqui é a linha de corte. Pois é. O que vocês acham a coisa mais maravilhosa de ser empreendedor? Vamos lá pro outro lado do Olha que positivo. legal. Boa, já antecipou, já tá. Você deu a pauta hoje, hein? hoje Você tá deu a pauta afiadíssimo. hoje. É o dia que você deu a pauta hoje, hein? É que eu Antecipou tomei a próxima. bronca ontem. A pauta tá boa, porque ela tá conectando uma coisa na outra, acendendo o cigarro na bituca do outro. O lado bom pra mim de ser empreendedor é o lado de ser dono da minha agenda. Mas eu vejo alguns empreendedores tomando essa decisão de empreender, de voar solo, porque eles também romantizam muito esse lado de ser dono da agenda e esquecem que tem o lado do rock and roll. Esquecem que tem o lado da transpiração, que tem o lado do planejamento financeiro para que as coisas aconteçam sem tropeços. Esse é outro ponto também, né? Quando você não faz um planejamento financeiro, à medida que o seu fluxo de caixa vai ficando negativo, você vai ficando mais desesperado, fazendo mais cagada. Ou aceitando qualquer coisa, que também é uma questão. Vender o treinamento ao preço que exato. quiserem pagar. A cagada é Exatamente. essa, aceita qualquer coisa. É. Mas no caso do Fernando não dá pra aceitar qualquer coisa, porque senão ele não entrega o produto pro cliente dele. Então, o Fernando tem uma história legal, porque você está empreendendo agora. Conta um pouco do teu empreendimento atual hoje, que é alimentação, que é outro rolê. E fala a parte boa, que é a pergunta, né? A parte boa de empreender. Pelo amor de Deus, não vamos esquecer a parte boa, hein? Tem que ter parte boa, gente. Tem que ter. Hoje, eu montei aquela empresa que ela ainda existe como uma holding. A gente operou ela durante 10 anos praticamente. Um pouco depois dela começar a dar certo, a gente vendeu um pedaço dela para um sócio que nos ajudou muito a fazer ela crescer. Eu voltei para um do executivo, fiquei outros 10 anos no executivo e aí voltei a empreender de novo programado, né? Então hoje eu tenho 2 negócios. Um negócio que é um restaurante, 2 restaurantes na verdade. Um em São Paulo e um em Florianópolis. Começou em Florianópolis e a gente abriu em São Paulo 2 anos e meio depois. O meu irmão é meu sócio. Então a gente foi resgatar um pouco, acho que, da história Da da família. família, da mãe, mas também a gente juntou outros elementos. A gente botou elementos de coisa que a gente gosta muito, que é ligado à carne, ao mundo da parrilla, do churrasco. Tá. E a gente deu um passo além que foi... Aí eu acho que o mundo corporativo me ajudou muito, né? Que é a capacidade de criar histórias e de fazer o negócio ter um sentido. O sentido do nosso negócio é resgatar uma região, né? Que é o Pampa, que pega a nossa região, sul e fronteira gaúcha, Uruguai e um pedaço da Argentina. Então a gente leva a comida como uma representação de uma região e um resgate de uma história e de uma cultura. Então, é um negócio físico, né? Não é que nem vocês têm consultoria. O nosso negócio é um negócio físico. Ele É uma experiência. ele abre todo dia, ele fecha Mas todo que envolve dia. serviço, né? E que envolve muito serviço. Né? O fator humano é importante, né? O fator humano é muito importante. Então, o fundamental. que faz a gente dar muito certo hoje? Tem que ter uma comida muito boa, com certeza. Tem que ter um lugar muito legal. Simples e despretensioso, mas muito legal, que conta aquela história. Sim. Mas o acima de tudo é a capacidade da gente criar uma experiência única que remeta àquela história. A experiência poderia ser única e não remeter àquela história. Exatamente. Não adiantava nada. Então a gente consegue fazer essa tradução inteira acontecer, levando gastronomia, né? Levando comida, bebida, diversão, entretenimento e contando a história que a gente quer contar, que é genuína. Toda ela é genuína, né? E fazendo isso junto com uma pessoa que eu gosto muito, que é meu irmão. Então essa brincadeira toda
se juntou e ficou muito divertida. Tem muita treta, Fernando? Demais. A gente tem uma parte simbólica aqui nessa história. A gente tem um negócio importante do nosso negócio que representa aqui 15% mais ou menos da nossa receita, que não é pouca, né? Que chama forasteiro. Forasteiro é o prato do final de semana. Vou tangibilizar, né? E qual é a história do forasteiro por trás, né? Quando a gente estava montando o negócio, o que a gente queria fazer, chega uma hora que tem que aterrissar e criar o cardápio, né? No restaurante, produto é cardápio. Diferente de mercado que tem na prateleira, que é cardápio. E essa história fazia parte dos almoços de quando eu era criança. Qual é o cardápio? O que entra, o que sai, o que tem, o que não tem. E a gente criando cardápio, eu e meu irmão, a nossa vontade de botar tudo. A gente queria ter 300 itens, né? Mas não dá. Aí entra a minha parte mais cartesiana. Meu irmão é chefe de cozinha. Falei, cara, André, assim, diminui. Vamos ter menos itens, vamos ter pouca coisa, porque senão não tem eficiência, senão a gente não ganha dinheiro, porque estraga, é perecível. E ele, mas e a criatividade, onde é que fica? Eu falei, a criatividade fica no final de semana. Ele, boa. Vamos fazer o forasteiro. O forasteiro é o lugar que pode tudo, né? É forasteiro, ele não é da casa, é gringo, é de fora. E aí criamos um forasteiro. E aí toda semana a gente solta o forasteiro, e aí é uma briga. Porque pra mim, na minha cabeça, né, mais metódica, o Alex trabalhou comigo, a gente já deveria ter definido o forasteiro das próximas 12 semanas. Escrito elas, feito a ficha técnica, gravado vídeos profissionais, né? Só que quem tem a gestão desse assunto é o meu irmão, é dele, não é meu, é dele. Eu sou votante. Ok. Segunda-feira, eu começo ligando pra ele, falei, e aí o forasteiro do final de semana? Ele, tô pensando. Falei, mas como é que tu tá pensando? Hoje é segunda. O forasteiro tem que soltar quinta. E aí vai. Geralmente quinta-feira, de manhã, 11h15 da manhã, ele me liga, eu tive uma ideia. E aí inicia. E aí esse negócio vai. Então, a gente fica fechando o pau durante 3 dias, 4 dias. Tá. E não acaba ali. Porque aí depois tem que definir preço. Entre outras coisas. Mas é uma... Aí tem um lado legal do... Acho que pelo menos da minha vida nesse momento, né? Essa treta, ela é genuína, honesta e bem interessada. sim. Então Ela não acaba tem sendo ali... produtiva. Meu Não irmão, é picuinha. eu não tô Não tem ego, tentando... não tem ego, Não é eu... Cara, não é. É o que Não é é. melhor pro Exato. negócio. E dois pontos Né? de vista E é na diferentes. lata. Eu tô falando eu e ele, mas aí ainda tem outras pessoas ligadas. A gente tem sócio-operador, a gente tem um chefe de cozinha, a gente tem outras pessoas envolvidas que também participam disso aqui. Então, e aí é um papo muito reto, assim, coisa que seria inconcebível eu no mundo corporativo falar coisas que eu falo ali na reunião com eles. É raro, mas acontece muito. Mano, É, tu tá acho. louco. Só que não tem ofensa. Termina aquilo lá, a gente sai e bebe. Vocês são irmãos, né? Tá tudo... Mas não é só com ele, é com com sócios também. a turma que tá Se ali. criam outras dinâmicas. Eu queria nesse tipo de explorar esse espaço. tema do sócio, que não tá no roteiro, mas eu acho esse tema tão rico, né? Porque o empreender também, você pode empreender solo, mas você pode empreender com um amigo, você pode empreender com uma outra pessoa. Tem história de treta com sócio, Marcela e Julinho? A minha O Julinho, eu eu sou sei que sócia de tem. mim mesma, no caso, né? One Woman Show, né? Sou sócia de mim mesma, sou eu e minhas personalidades brigando e discutindo. A gente virou sócio agora numa firma, Marcela. Sim, já tivemos um pouco de desavenças, mas tudo com muito carinho, igual ele falou. É, Longe vamos do com lugar carinho. de ofensas, etc. Me né? leva pra almoçar antes, né? Maurício lá de trás falando assim. Entre tapas e beijos. Exato. Mas faz parte, eu acho que é sempre construtivo, se não tem ofensa. É que nessas dinâmicas, igual ele falou, é muito positivo e quanto mais trazer pontos de vista é bom. Não tem uma hierarquia, é uma coisa muito mais simples e muito mais construtiva. O relacionamento entre sócios, acho que ele é um pouquinho mais complexo do que um relacionamento entre superior e reporte. Que vocês vão ver, inclusive, num dos episódios aqui, a gente tratando desse assunto, né? Dos pares, você é dono igual ao outro. No meu caso, né? Então, todo mundo tem uma parcela de uma empresa cujo nós somos sócios de uma empresa americana. Só que nós temos sócios que estão no dia a dia e que estão envolvidos, né, para construir. A marca ainda não é reconhecida aqui, no mundo inteiro é. Então, tem um esforço dos sócios para disseminar a marca. Todos fazem? Não. Aí o que não faz aparece cobrando coisas como se tivesse feito. Então, cara, é complicado, gente, porque por mais o accountability entre os sócios, ele é importante você ter sempre claro na sua cabeça, porque, como eu disse antes, Papéis e responsabilidades, né? E todo mundo é responsável por algumas coisas. Por exemplo, disseminar a marca é um trabalho de todo mundo, não tem um marqueteiro, né? Vender, tem todo mundo que vender, porque não tem um time de vendas financeiro, todo mundo tem que ser financeiro. Então, eu acabei incorporando, e esse é o problema. Se você vai incorporar a atividade, você deixa alinhado e depois não vem reclamar também, né? Então, eu incorporei toda a parte financeira, não sou financeiro e não gosto, mas ninguém ia fazer, peguei pra fazer. Essa parte de disseminar a marca, peguei e ouvi. Só que a hora que chega num ponto de como vamos remunerar a minha atividade? Não, mas remunerar, não, eu não vou pagar. As tretas, elas começam a surgir, cara,
nas pequenas coisas, porque tem uma expectativa alta, mas, cara, por que eu vou te pagar se você é meu sócio em algumas atividades? A questão financeira é a primeira que explode, é a que gera as maiores tretas, assim, a ponto de quebrar, né? E a outra é, cara, quem gerencia os projetos e as entregas, porque às vezes quem é o dono do projeto não consegue terminar, cara. E aí você tem que se envolver para... E o último ponto é como trazer todo mundo, né? Porque no final é uma equipe para fazer melhores entregas, Então, eu acho que esse senso de um organismo, ele é difícil de se estabelecer. E isso é o que tem mais gerado estresse entre a gente. E saber gerenciar o estresse, ele é essencial, porque senão quebra. Né? A estrutura, você tem que criar uma raiz, um fundamento aqui, a base muito forte. Só que, cara, é um trabalho de todo mundo que faz parte, não pode ser um. Porque esse um que colocou um tijolo a mais, ele vai achar que tá fazendo mais trabalho pelo que ele tá recebendo. Então é uma equação complicada, cara. A gente falou muito do alinhamento de expectativa, né, gente? Acho que e também um pouco do meu aprendizado, da minha trajetória, é alinhar a expectativa, entender quem faz o quê, quando, como, onde. Isso não ajuda a eliminar completamente o conflito, mas ajuda a ficar um pouco mais claro. Botar no papel é muito importante, sempre. Botar no papel. Né? Tem um contexto também difícil, que é quando você tá numa sociedade com amigos, né? Porque tem uma amizade, tem uma... Esse também complica, tem uma relação já que está construída, e aí você vai entrar numa outra agenda, né? Numa agenda de construção, de trabalho. Aí tem que ter uma maturidade. Vocês têm experiência nisso de como lidar com um amigo / sócio? Todos os negócios que eu tive até hoje, eu tive sócios. Nunca E eram fiz seus sozinho, amigos? sempre sócios. Mas eram amigos? Não. O primeiro que eu abri iniciou com um cara que era meu chefe. Depois entrou na sociedade um cara que foi do meu time, que é o Luigi, que virou um baita sócio meu durante muito tempo. E que foi um puta operador e que virou meu amigo. Ele já era meu amigo. Eu contratei ele na Nokia, a gente virou amigo na Nokia, ele virou meu sócio, virou ainda mais meu amigo. E até hoje é muito meu amigo, né? Então a gente teve uma relação incrível ali. No restaurante é meu irmão, né? Meu principal sócio do ponto de vista de tamanho. E eu tenho uma outra empresa, que é uma empresa que fabrica linguiças artesanais. Que aí o meu sócio também virou meu amigo depois da sociedade. Eu entrei quase sem conhecer ele. Mas sempre tive sócios, né? Então, confusão e briga, eu acho que discussão faz parte, né? O que eu acho que tem que ter é... Sociedade faz sentido quando existe um complemento entre as pessoas. Exato. Se não existe esse complemento, ele não faz sentido. Por que eu vou ser sócio de alguém que não tá complementando aquilo que eu tenho? Então, tu contrata a pessoa. Faz mais sentido. Eu sempre fui atrás de sócios que me complementavam. Então, meu irmão me complementa. O Luigi me complementava. Nessa empresa que o Luigi foi meu sócio também, depois a gente vendeu uma parte dela para um grupo muito maior que a gente, que tinha o André, que tinha uma empresa que tinha tudo que a gente não tinha, que era retaguarda, financeiro, estrutura. O cara tinha, então ele complementava muito. Agora, se botar uma pessoa que não te complementa, não faz sentido essa sociedade. E a outra que eu acho que a gente erra muito, os empreendedores erram muito, e eu sigo errando nisso, porque eu não fiz tão bem quanto deveria, não é só em alinhar as regras, é em escrever as regras. Então, tu escreve as regras da sociedade antes e define ela. Eu tenho isso com o meu irmão muito bem montado verbalmente. Com o meu irmão é mais fácil. Mas a gente tá crescendo. Tá chegando a hora da gente pegar e botar no papel essas coisas, porque estão entrando outros caras. E a maioria dos empresários e empreendedores esquecem de fazer isso. Posso falar uma coisa? Não sei se é pelo jeito... Tem alguns empreendedores na família, gente que virou empreendedora. Não sei se foi muito também a vida lá fora. As duas indicações de trabalho foram uma que foi minha Matrix Manager, que hoje é VP de sustentabilidade na empresa que eu trabalhava, e minha ex-chefe que também saiu. E minha ex-chefe me chamou para ser associate partner dela, na empresa dela que ela abriu. Eu falei, eu não quero ser sócia de ninguém, só aceito associate partner, eu quero ter a minha empresa. Não faço desconto, de novo, esse erro eu não caí. Não abaixo meu preço, não faço desconto. No máximo, eu te entrego um presentinho a mais, mas que não seja desconto de preço, porque eu não vou dar desconto na minha hora. No máximo, eu te dou uma coisinha a mais ali. E sempre coloco tudo em papel, mas isso só até com a minha família. Eu pareço, tipo, a mercenária, doida e não sei o quê. Mas, gente, tem uma hora que a gente não sabe o que vai acontecer. Sim. Não tem amigos, negócios à parte, sem passar a perna em ninguém, eticamente, moralmente. E tá tudo bem falar de dinheiro. As pessoas têm muito tabu em falar de dinheiro. A gente aqui, a nossa cultura não se fala muito disso. Tanto que é o país desbancarizado, é um país que não investe, né? Você vê o percentual de pessoas que têm dinheiro investido aqui no Brasil é medíocre. Mas esse ponto de colocar no contrato, pessoal, todo mundo vive momentos distintos na vida. Sim. A demanda varia, né? Sim. E não é todo mundo caminhando pro mesmo destino, né? Final. Sim. Então,
se você não tem, é o que a gente tá vivendo agora, né? Estamos revisando o contrato, que era meio leonino, um dos sócios pegou e falou, cara, eu não aceito isso. Parei e ajudei a fazer a interface com os Estados Unidos para, cara, realmente, se a gente é consultor, sair da empresa e ter um non-compete, de você não trabalhar no que você faz, que é ser consultor, o que você vai fazer quando sair? Vai ficar preso, né? Eu consegui argumentar e mudar, mas o contrato, o firmado ali, não sai caro. Porque qualquer coisa que fugir tá amparado. Não vou nem dizer legalmente, tô dizendo pessoalmente, para não se desgastar. Falar, cara, você lembra que a gente definiu que a regra é a regra A? Né? Então, ó, se a gente precisa revisar essa regra, vamos sentar todo mundo e fazer. Mas acho que o ponto é esse, cara. Em sociedade, na vida corporativa, você tem que registrar tudo, né? Formalizar, porque o barato vai sair bem caro depois se eu fizer. Eu também tenho essa experiência dura, né? Às vezes o fio do bigode, né? Quando tá no fio do bigode. Eu era o cara que fazia tudo no fio do bigode. E com amigo é fácil ficar no fio do bigode porque é amigo e tal. Não precisa escrever, mas é bom escrever, né? Mas, gente, É bom na Itália escrever, fala, né? carta Protege todo mundo. canta. Fundamental. Carta canta, parole volano. Carta canta, vai chamar então. Eu adoro quando a Marcela fala italiano. É lindo, cara. Não na minha vida empreendedora, mas na minha vida executiva, eu trabalhei em alguns lugares e tem 2 lugares para mim que são emblemáticos. Eu não vou dizer os nomes deles, tá? Não precisa. No bom e no ruim. Então, O bom você pode falar, o ruim não. Não, mas daí vou matar, vou entrar no currículo no LinkedIn. Brincadeira, a gente pode falar. Eu vou preservar, não vou dizer nenhum dos dois, tá? preserva. Mas numa delas, uma empresa muito grande que abriu capital e os caras, 3 sócios controladores, eles têm um acordo que eles firmaram lá atrás, que é uma folha de papel, com princípios básicos da relação É o entre famoso eles. Escrito à mão? Eu não sei porque eu nunca vi, eles nunca nos Ah, mostraram. tá, você nunca viu. Mas eles falavam. E Só os falavam. eles eram ao mesmo tempo Guardanapinho. executivos e sócios. Não tinham uma maioria, mas tinham ações suficientes para ter uma influência grande. E tinham entre eles um acordo muito bem montado que dava muito poder Tá. na hora deles. E era impressionante a coesão que eles tinham. Tudo regido, segundo eles, por um acordo que eles nunca tiveram que tirar da gaveta. Um papel que eles escreveram, que se juntaram e guardaram. Né? E era uma governança incrível. Do outro lado, tem uma outra que era um caos. Ah, É uma relação societária de uma família que brigou, e meio a meio, e os caras se odeiam. E escreveram tudo. E escreveram tanto que travaram o negócio. Então, meu papel era tentar destravar aquilo que era travado pela escrita entre eles. Mas se aquele documento não tivesse escrito, ia ser um caos muito maior. Absoluto. Sim. Né? Então, eles têm um documento que rege a relação entre eles, dizendo, ó, é isso, a autonomia tá aqui, a autonomia tá ali. Acabam sendo obrigados a trabalhar em um modelo que faz funcionar. Se eles não tivessem aquele documento escrito com a briga, a empresa a gente teria quebrado. vou completar só uma coisa, né? Eu continuei pensando, eu ouvindo o Fernando falar, é que também é atribuir responsabilidades entre os sócios ou as pessoas. Porque aí não fica tudo concentrado numa pessoa, não fica essa sensação de que um faz mais do que o outro. Dentro de uma sociedade, você tem que ter responsabilidade operacional, vamos dizer assim, né? Seja o financeiro, seja o marketing, mas tem que deixar claro esses papéis de responsabilidade, sem dúvida, senão é caos. Muito bom. A gente não está chegando numa conclusão única aqui, mas tem alguns pontos de convergência, né? Que parece que não tem um caminho único para todo mundo, não tem uma fórmula pronta, né? Como a gente fala numa firma, não existe fórmula pronta, ainda mais quando você está falando da sua carreira. Você tem um lado da segurança, que é o lado do quentinho do CLT, que é um pouco mais seguro, e tem o outro lado da autonomia. Então depende muito dos riscos que você quer correr ao longo da tua trajetória e do que você topa fazer. O que vocês acham? Faz sentido isso? Tem alguma outra coisa nessa equação que a gente pode falar para quem ouve a gente? Para tomar uma decisão, alguém que está indeciso, não sabe se abre uma empresa, se vira TikToker, se abre um restaurante, o que a gente pode falar para esses caras? Não é só segurança e autonomia. Eu acho que eles são parte, mas depende muito, vou voltar lá no início, o que tu busca. Né? Propósito. Tu quer trabalhar... Total. Mas tu tem propósito, né? Tu quer criar mais e fazer só as coisas que tu acredita. O que te faz feliz, talvez. Tu prefere... O que te faz feliz? Tu prefere trabalhar dentro de um universo de regras pré-estabelecidas ou tu prefere criar as regras? E, de novo, eu não acho que é uma coisa de vida. Eu acho que pode mudar. Eu fui executivo, fui empresário, voltei a ser executivo, voltei a ser empresário. Ontem eu tava juntando com uns amigos meus que perguntaram, e aí, tu nunca mais vai ser CLT? Eu falei, não sei. Hoje, no meu radar, no meu desenho, eu não tenho nenhuma vontade. Hoje, neste momento. Significa que daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos eu não vou ter? Não significa. Primeira vez eu já não tinha.
Eu tinha ido montado e aí surgiu, cara, uma necessidade. A gente tava vendendo uma empresa, surgiu uma empresa bacana, me fez uma oferta legal. O cargo fazia sentido, ele me dava segurança, me dava autonomia, me dava um desafio que me interessava. Eu falei, foi. Perfeito. Então, eu acho que é uma combinação e ela não é única para algumas pessoas. Tu tem mais segurança com o mundo executivo, eu acho que isso aqui também é uma Falácia. falácia. Qual é a segurança que tu tem? Nenhuma. Sim, tu pode ser demitido a qualquer hora. Tu pode não dar certo. Eu tenho meu fundo de garantia, tem rescisão, tem contrato. Eu, à medida que eu fui crescendo, eu fui fazendo contratos que me protejam mais. Pô, se tu me contratar agora, quando tu for me mandar embora, tu vai me pagar uma indenização maior. Tudo bem. Então tu tem Essa aquela é parte proteção. da equação, eu acho também, né? Eu acho que assim, a gente sempre tem... Concordo com tudo o que o Fernando falou. Acho que a gente sempre tem que ter muita noção de quem somos, se olhar no espelho, continuar questionando. E questionando não no tipo, tô sempre em dúvida. Ok, nesse momento da minha vida, o que faz sentido? Pra onde que eu quero ir? Até pra escolhas pessoais, tem coisas da nossa vida, quase tudo na nossa carreira impacta na nossa vida pessoal. O que você tá precisando naquele momento? Qual é o momento também da tua família? No meu caso, os meus pais envelhecendo, sobrinhos crescendo, todos aqui no Brasil. Eu sempre a tia do FaceTime, já não tava mais gostando daquela vida. Não sei também, e de novo, a gente abordou, acho que isso no generalista e especialista. Não tem que ter medo de achar que a gente tem só um caminho para seguir e que a vida acabou, e fortaleçam as redes de apoio, o networking, continuem tendo curiosidade. Perfeito. Porque às vezes numa conversa de bar ou uma conversa em um evento, você descobre uma coisa completamente diferente. Estar abertos também a se descobrir, empreendedores ou não. Muito bom. Vamos pro último bloco? O diretor tá aqui, já tá quase jogando uma pedra em mim, tá bravo comigo hoje, não sei porquê, mas enfim, vai dar tudo certo, diretor. Calma, sem quebrar a mesa. A gente tem um bloco aqui, Fernando, eu sei que você vai gostar desse bloco, eu te conheço. A gente tem um bloco que chama Opinião que Pode Me Cancelar. Então, a ideia, a gente tá todo mundo falando fofo aqui, falando pisando em ovos. Mal menos fofo, né? A gente até agora teve pouca, né? Eu achei que ia ter discussão, não achei, eu acho que leve. então esse é o momento. Oh. Então agora espalha a rodinha. Espalha a rodinha. Tá? Agora é semear discórdia mesmo. Cuidado para não cancelar o programa. Você pode se autocancelar, mas não cancele o programa, por favor. O que vocês têm de opinião que vai contra esse discurso dominante aí dessa pauta de PJ, de CLT? Pode ser uma frase, pode ser um pensamento, um devaneio. Fala aí. Quem começa? Por que você sempre olha pra mim quando começa? Acho que... Eu posso começar. Eu não olhei das outras vezes, eu olhei porque eu não sabia o que falar ainda. Eu posso começar. Eu falei, alguém me socorre. Eu vou começar, então. Foi um tema que eu vivi também, que a estabilidade no mundo CLT é uma absoluta falácia. Não existe estabilidade no mundo. Isso não vai me cancelar, isso é uma realidade, né? Mas é uma realidade que eu quero colocar um pouco... Muita gente não quer ouvir isso, essa que é a questão. Com um pouco de dureza. Se você tá achando que a vida vai ser leve, que vai ficar sempre quentinho, não vai ficar sempre quentinho. Se você imagina que dentro da empresa você tem um plano de carreira mesmo, Deixa aí no ar. Tenha certeza que esse plano não serve pra porra nenhuma, gente. Vixe. Literalmente, tá? E aqui é pra incendiar mesmo. Boa, o plano Juninho. de carreira tem que ser seu. A empresa vai fazer o plano de carreira para eles, né? Então, muda o nome, tá? Muda o CPF. O CNPJ vai continuar lá. Autonomia não é sinônimo de liberdade. Não vamos confundir ser CNPJ, ter a própria empresa, principalmente no setor de serviço, com, nossa, tenho toda a liberdade do mundo, essa autonomia, não sei o quê, confundindo com coisa de liberdade. Tem que ter a cabeça no lugar, porque para se afundar é 2. Não vamos confundir autonomia com putaria. Exato. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Eu vou usar o título do livro de um amigo meu, que é o Fábio Rodrigues, que também é executivo e depois empreendedor. E ele escreveu um livro que eu acho que é muito legal para quem tá pensando Vamos em empreender. deixar aqui na descrição. O livro chama-se Na Dúvida, Não Empreenda. E é muito legal porque o cara empreendeu e ele passa 80% do livro dizendo, não abra o teu negócio. Não abra o teu negócio. É uma cagada, tu vai errar, não faz isso. E ele ele vai até tu dizer, não, apesar, eu sigo querendo abrir. Aí no final falou, bom, então abra. Não. E Se aí você depois... chegou até aqui, abra. E aí ele tem o segundo livro, que aí ele fala, agora que tu já tomou essa decisão, Brilhante. abra. Mas na dúvida, não empreenda. Então, se não tem certeza do que quer fazer, não abre, segue lá no CLT, segue na empresa. Tá ligado, segue gente? recebendo É isso. dos outros, que é melhor. Ideia boa é importante, mas, cara,
a ideia boa é só a cerejinha ali, a topinho da pirâmide, né? Tem tanta coisa, Por trás. tanta que... O fundo do iceberg ali é grande, né? E depois eu Pesado. descobri que talvez a ideia não era tão boa também, né? Pô, que legal hoje, hein? Incrível. Obrigado, Fenomenal, Fernando, foi fenomenal. incrível receber você aqui. Obrigado por ter aceito o convite. Muito pelo desafio aqui. obrigada. Obrigado pela ideia que pode cancelar, gostei bastante. Vamos lá no restaurante. Vamos, agora a gente vai Por favor, almoçar né? no restaurante Mas eu quero ir no dele. de Florianópolis. Pode ir nos dois. Artesania Florianópolis, tudo bem, vai. Libera aí, ô produtor, Boa. o jatinho. Esse foi mais um episódio da Firma. Se você gostou da conversa, segue o canal aí no seu tocador, comenta, compartilhe, aperta aquele botão do joinha, fique ligado nos próximos episódios. O A Firma é uma produção do Estúdio 1338, a direção geral é do Maurício de Paula e os trabalhos técnicos são do Diego Notanicola. Uma ótima semana e até mais. A gente se vê na próxima. Até o próximo episódio.